Olá portista, seja muito bem-vindo a mais uma análise à moda do Porto. Vamos fazer hoje a análise aos quartos de final da Taça de Portugal. Gil Vicente Futebol Clube do Porto, vitória por 2-0, golos de Tecatito Corona e Taremi. Dois golos até muito parecidos na forma como picaram a bola sobre o guarda-redes, com muita classe. Mais uma eliminatória passada, estamos nas meias finais. Dragão 27, o que é que achaste da partida do Porto hoje? Foi um jogo relativamente bem conseguido por parte do Porto. Acho que o Porto entrou muito bem. Acho que gostei muito da mobilidade dos jogadores da frente. O Dias, o Tecatito, o Taremi, que de facto é um jogador que vem muito bem atrás, mas estava hoje até mais ágil, mais versátil, mais fluido, mais confiante também, se calhar mais fresco. Sim. E se calhar mais fresco. E depois também ainda ajudar nesse ataque o Otávio. E eu achei isso muito curioso, para te ajudar no que estás a dizer, porque de facto ao jogar o Dias, que esperava-se que o Taremi fosse mais fixo, mas não, foi o contrário. O Taremi é muito móvel, muito inteligente. Muito móvel. Até um bocadinho a destoar, digamos, com aquilo que tem sido mais a regra nele, não é? Exatamente. Tem sido o avançado mais fixo e o Marega o homem mais da mobilidade. Mas acho que eu gostei muito do ataque do Porto, porque um ataque simultaneamente criativo, simultaneamente vertical, a procurar a ruptura, a procurar o golo e de facto com muito dinamismo. Agora, o Futebol do Porto teve a peixe que também já teve noutros jogos, que é remata e não marca, não é? E pronto, até conseguiu o golo cedo. Fez lembrar um bocadinho o Farense outra vez, Farense conseguiu o golo cedo do Corona, um belíssimo golo. Depois o segundo golo também um lindo golo, tu também já referiste isso. Sim. Dois golos com muita suplesse, muita categoria, muita qualidade. Muito bem mesmo. E depois o Porto podia ter chegado ao segundo ou terceiro, até de alguma maneira descansava um bocadinho no resultado, mas isso não é conseguido e depois a equipa vai-se desgastando. Mas também aqui o desgaste tem, na minha perspectiva, um bocadinho a ver com duas coisas. Um pouco com a gestão que o Sérgio também está a fazer do plantel. Naturalmente que ele tem que ter um 11 base, ele tem que ter uma equipa base e à volta dessa equipa construir o seu modelo de jogo. Nem convém nunca mudar muito. Obviamente, isso isso é dos livros. Mesmo quando há um refrescamento são 3, 4 jogadores no máximo, nunca mais do que isso. Agora, por um lado isso e por outro lado também, mesmo em determinados momentos do jogo, acho que o Futebol do Porto podia fazer um jogo um bocadinho mais pausado. Um jogo em que fizesse o adversário correr, fizesse o adversário cansar-se. E eu acho que isso não é possível ou não está a saber ser feito com este duplo pivô. O Grujic e o Uribe não conseguem dar essa fluidez, dar essa qualidade na posse de bola. Aí tem que entrar na equação o Sérgio e se calhar até o próprio Fábio Vieira, da nossa perspectiva. Não é? Claro. Aliás, eles em 10 minutos que jogaram, os dois juntos, a diferença que não foi. E depois, o Futebol do Porto, tu também referiste isso quando estávamos a ver o jogo, que normalmente faz muito bem pressão na frente, mas para fazer essa pressão com eficácia tem que estar fresca a equipa, porque o modelo do Sérgio é este, é um jogo de voracidade, um jogo de ataque, um jogo intenso, e quando essa intensidade vai-se perdendo com a fadiga, obviamente. E aí o Porto torna-se um bocadinho mais vulnerável e pronto, embora o jogo... Sim, há aquela bola oposta do Gil Vicente, não é? Nessa fase mais desgastada, se calhar, da equipa. Da equipa, sim. E lá está, eu pego muito por aí. Eu acho que se há uma coisa hoje que eu critico logo só de olhar para o 11, aliás, nós até fizemos um tweet sobre isso, sobre uma proposta do 11, não é? Onde de facto a gente nunca se deve mudar tudo nestes jogos, porque aí é que corre mal, não é? Não é meter um 11 que nunca jogou junto, isso não faz sentido. Agora, isto é exatamente o mesmo 11 que jogou em Faro, quer dizer, há 3 dias atrás, na segunda-feira, portanto... Com a diferença não entrou o Marega, entrou agora na segunda ou na terça, já nem sei. Exatamente, a diferença é que jogou o Marega, o Dias, exatamente. E a troca dos guarda-redes, que essa vale o que vale. O Diogo Costa é sempre o guarda-redes da taça, não é? Agora é assim, eu acho que é um bocadinho inconcebível, numa época que é tão desgastante como está a ser este ano, devido à pandemia, não é? que acho logo, daí acho logo um contrassenso. Quer dizer, há a pandemia, há a preocupação com a gestão e com a saúde dos jogadores e depois há uma porrada de jogos como nunca se viu, de uma densidade
competitiva como nunca existiu antes, não é? Cada vez é mais sem alta dúvida, e sem este dúvida. ano é absurda. E o Sérgio tem um plantel de 26, 27 jogadores e conta com 13 ou 14 ou 15. A verdade é esta. O Sérgio não confia assim tanto num Fábio Vieira, o Sérgio não confia num Romário Baró, o Sérgio não confia no Lume, o Sérgio não confia numa segunda linha defensiva, por exemplo, no Nanu e no Carraça não deve confiar assim tanto, e não sei até que ponto, pelo menos o Nanu não é uma contratação dele. Nós até falámos, por exemplo, então hoje não podia até jogar o Sarre em vez do Zaidu, por exemplo, o Zaidu que tem jogado sempre, o Corona tem jogado jogos todos, o Corona sai-se a queixar da virilha, aos 80 minutos para entrar o Sérgio Oliveira para reforçar um bocadinho o meio campo, precisamente na altura em que o Porto está a perder e há essa fase desse remate do Gil Vicente em que a equipa está um bocadinho a baixar o ritmo. É exatamente o mesmo 11. O Porto vai jogar segunda-feira, nem 72 horas são. Hoje acabamos de jogar às 11, na segunda-feira jogamos às 7, nem 72 horas. Eu não me lembro de ver isto. Jogar uma sexta e uma segunda, não me lembro. Mas desde que eu assisto ao futebol, normalmente até é sexta e depois é terça. Que às vezes quando se joga na Liga dos Campeões à terça é que se joga à sexta. Segunda eu nunca vi. E o Sérgio mete-me na mesma equipa. É normal que a equipa saia, comece a ficar-se... E palpita-me que ele também não quer uma equipa muito diferente para segunda-feira. Não vai querer. E o Otávio sai lesionado. E vamos ver se não sai lesionado com gravidade. E é muscular. Ali é uma de picada desgaste. no músculo, claramente. Pronto. Agora se... Para entrar o Fábio Vieira. Então o Fábio Vieira hoje não podia ser titular num jogo de taça. Um jogador que é o jogador mais talentoso e mais virtuoso se calhar do plantel. Não joga. Um jogador que está fresco. Joga o Otávio. Ele de facto tem tido castigos. Teve também a questão do Covid. Mas ele é dos jogadores mais utilizados. Hoje o terreno estava ensopado, estava empapado. E ele joga até aos 80 minutos. Tem que sair porque está lesionado. Isto entra na cabeça dele. O Sérgio quer arrebentar os jogadores. Sim, Eu acho que isto é a coisa logo que se tem que criticar. Agora, o Porto mereceu ganhar, teve mais oportunidades, podia ter ganhado 3, 4, 5-0 à vontade outra vez, que não era escândalo nenhum. Volta a falhar um rol de oportunidades. Apesar de tudo, não... Mas preocupa-me a gestão da equipa. Sim, apesar de tudo, este jogo não ficou com os contornos do jogo do Farense, que estivemos ali naquele sofrimento no final. Não. Apesar de tudo, a entrada do Sérgio ainda relativamente a tempo foi importante também porque para... o Sérgio é o elemento que sabe indicar e iniciar a pressão alta. É o único elemento que sabe fazer isso. Reparem o quão bem ele faz isso quando entra. Porque nem o Uribe nem o Grujic sabem fazer isso. Ou pelo menos não têm indicações para fazer isso. O Porto tem que saber pressionar alto para precisamente conseguir manter a equipa do adversário lá atrás mais tempo e desgastar-se menos. Sim. Porque isso de facto é o que tu dizes, é a grande mais-valia do Sérgio Conceição, não é? A equipa ser sufocante e saber pressionar alto, porque se cansa menos assim. Exatamente. Agora, o jogo começou a enrolar, arriscámos-nos que era levar um prolongamento. Imaginem que era hoje jogar um prolongamento. Era verdadeiramente dramático. O Filipe Anderson entrou aos 84 minutos. O Luís Dias desde os 60 que deixou de existir praticamente. Aquela substituição não entra na cabeça de alguém. Tinha que ser feito 20 minutos antes. Sim. Ou seja, tem que confiar num plantel. O Porto tem um plantel excelente. O Diogo Costa é um tratado. Sim, em termos nós confiamos, seja o Márcio, seja o Diogo, estamos bem, não é? De facto é um guarda-redes fabuloso. O Futebol Clube Porto que renova rapidamente com ele. Se ele é assim com 21 ou 22 anos, o que fará quando estiver no apogeu? Nós já tivemos vários casos, nós já falámos aqui do caso do Vitinha, já falámos aqui no caso do Rubem Neves, não é? Que são dois casos que nos custam muito, mas temos aí mais dois que se calhar ainda são mais graves à porta, que é o Fábio Vieira e é o Diogo Costa. E eu digo assim, se o Porto perde esses dois jogadores por falta de renovar, eu não sei. Preparem uma revolução, sinceramente. Preparem uma revolução. É mal demais. Já chega disso. Mas pronto, isso são outros 500. Eu só quero dizer que se o Porto não aproveita o Diogo, porque já andámos aos anos a esperar novos Vitória Bahias, não? Era o Ventura, era o Cadu, o José Sá mais recentemente, nenhum servia. Se o Diogo Costa não serve e não é o guarda-redes do Porto durante 10 anos, o Porto desapareceu definitivamente. Este aqui é como o algodão, não engana mesmo. Agora, eu gostava só de fazer alguns destaques pessoais. Em termos de mais elevado rendimento. O caso do Diogo Costa, seguríssimo, e
e é importante uma equipa que está sempre a atacar ter um guarda-redes quando é posta à prova, esteja lá e muito não, bem. E num terreno difícil, né? E a água às vezes, não é? Mas sempre com uma segurança inacreditável. Depois também muito bem na defesa o Pepe excelente, imperial ao seu melhor nível, mesmo a fazer dobras, muito bem. Grande jogo. Depois também gostei muito na frente do Taremi. O Otávio sempre bem também, o Tecatito também, enquanto teve frescura, também esteve bem. Acho que foi um jogo. E o Taremi talvez para mim até tenha sido o homem do jogo. Sim. Gostei muito. Sim, também gostei muito do Taremi. Para já está a marcar quase um gol por jogo. Deu uma mobilidade que eu gosto de ver num ataque de uma grande equipa. Ele dá inteligência ao jogo. Exatamente. Mas às vezes custa-me um bocadinho que às vezes as iniciativas do Porto voltem a ser um bocado individuais. Ou vai o Luís Dias por lá fora, ou o Manafá por lá fora, ou o Zaidu. E às vezes podia haver um bocadinho mais de combinação e tirar-se partido do Taremi. O Taremi é o melhor jogador para fazer tabelinhas, o Taremi é o melhor jogador para desequilibrar, para provocar rupturas e espaços nas defesas contrárias. Quer dizer, se não se tira partido disto com um jogo mais apoiado, que o Porto também vai fazendo, mas hoje por acaso era muito, pronto, lá vai ele por ali fora. Iniciativas individuais, houve vários períodos em que isso aconteceu, de facto. Agora, globalmente, o Porto, inquestionavelmente, uma vitória merecidíssima. Estamos nas meias finais com o Braga, não é? Eu queria dar essa nota também, porque é com o Braga, acho eu, porque ontem ouvi que o Benfica era costura, portanto só podemos ser nós com o Braga. E dar essa nota ao Sérgio Conceição. Eu estou a criticá-lo, mas quero dizer o seguinte: é o 4º ano do Sérgio Conceição. Em todos eles, o Porto, no mínimo nas taças, foi às meias finais de todas elas, seja da Taça da Liga, seja da Taça de Portugal. Isto parecendo que não, é relevante, é um feito. No mínimo ficou no segundo lugar, oxalá que tenha sido só uma vez e este ano voltemos ao primeiro em 4, ao primeiro lugar e que são 3 em 4, é isso que eu quero dizer. Oxalá que seja. E na Liga dos Campeões passou sempre a fase de grupos. Portanto, o Sérgio de facto voltou a pôr o Porto a um nível competitivo e aí, até citando aqui o nosso Jorge Jesus, ele de facto, no sentido do futebol. Nosso treinador português, salvo seja, porque no Porto não é nada nosso. Mas no sentido em que ele fala, não é, é um bocadinho, dava muito o exemplo da seleção alemã. A seleção alemã vai às finais, às meias finais sempre e eventualmente ganha, e de facto é isso que uma equipa grande tem que fazer. Eu estou tremendamente de acordo, e o Porto só estando lá várias vezes é que acaba por ganhar. E o Porto tem uma Taça de Portugal, já merecia ter mais, mas oxalá que volta aqui a conquistar. Mas de facto tem um duplo embate frente ao Braga bem duro. Inquestionavelmente, independentemente do modelo de jogo e da filosofia do jogo e da forma como ele faz a leitura também de cada jogo, e ele não está imune à crítica, obviamente, mas é de facto um treinador de uma ambição à Futebol Clube do Porto. E mesmo assim, os portistas são tão ambiciosos, como ele disse numa entrevista recente, que um deles passou por ele e disse: você deve-nos um campeonato. Ou seja, ele se calhar pode conquistar o 3º campeonato em 4 anos, mas ainda nos deve um, porque o Porto é isso, é ambição, é projeção no futuro. O Porto não vive só da glória do passado, nem pode viver. E para isso tem que saber por isso que é também nos jogadores jovens. Indiscutivelmente. Quer dizer, acho que uma coisa não pode, sem dúvida, não está sem dúvida. E na outra. renovação, indiscutivelmente. Está assim terminada a análise deste jogo, não há muito mais a dizer. Comenta, que queremos muito saber a tua opinião. Pedir também para subscrever o canal se ainda não fizeste, para deixares like, partilha. Se preferes, nós estamos em todo o lado. Se gostam mais do Twitter, vão ao Twitter. Se gostam mais do Instagram, estamos lá. Preferem ouvir-nos por áudio, Google Podcast, Spotify, é de onde quiser. Não tens desculpa para não nos seguir. Usa a tua plataforma que mais gostas, e de resto, pronto, é isso. Estaremos de volta para esse jogo frente ao Rio Ave já na segunda-feira. Também numa jornada importante, não é? Que os dois rivais vão se defrontar. Portanto, alguém vai perder pontos. Ou os dois, ou um deles perderá. O Porto é que não pode perder. O Porto ainda está a 4 do primeiro. Exatamente.
tem que aproveitar. Eventualmente faremos live, depois avisamos, ainda não está certo, mas é uma boa hora pelo menos para fazer live, porque o jogo acabará por volta das 9, é melhor do que acabar às 11 como estes têm terminado. Pronto, é isto, vemo-nos neste jogo, até lá. Até lá.